A gente vai conversar agora aqui na Rádio Bandeirantes com a Silvia Lobo, que é psicanalista, autora dos livros Mães que Fazem Mal e A Paciente Analista e o Dr. Green, uma aventura psicanalítica. Antes da gente conversar com a Silvia Lobo, que já está aqui conectada em áudio e vídeo conosco, eu queria só rodar uma reportagem da Roberta Scherer, repórter da Band, que foi atrás de opções de diversão e lazer para a criançada, né, nesse período de férias, porque distrair as crianças nesse período de férias escolares é um baita desafio. Então, antes da entrevista com a Silvia Lobo, vamos só ouvir aqui a reportagem da Roberta Scherer e a gente já conversa então com Silvia Lobo, psicanalista. Com as férias, novas aventuras para Maria Clara, que tem 6 anos. Você gosta das férias? Gosto. Por quê? Porque eu vou em um monte de lugar. A brincadeira acontece no Museu da Imaginação, um espaço em São Paulo com brinquedos e experiências educativas. Desse jeito, as férias acabam sendo também uma oportunidade de aprender. Só que aprender brincando, curtindo e aproveitando junto com a família. A Alice de Souza, de 8 anos, gostou bastante. E você coloca a mão e arrepia o cabelo. O ingresso para os pequenos custa R$ 75,00 e pela cidade tem opções para todos os bolsos. Tem colônia de férias no Jardim Botânico e Zoológico de São Paulo, com ingressos a R$ 99,00, além de oficinas gratuitas de educação ambiental no Parque Vila Lobos e Água Branca. Nesse calorão, muitos pais optam pelas piscinas. Além de ser divertido, é uma ótima opção para gastar bastante energia. Isso, para gastar bastante energia, porque ele tem muita. Ele não para um minuto. Como é que fica depois de um dia de piscina? Ela descansa e dorme fácil, come bastante, que dá fome, né? Na piscina do Sesc do centro de São Paulo, chegam a passar 2.000 pessoas por dia no auge do verão. São mais de 40 unidades no estado, onde só quem é credenciado pode acessar. As férias é muito legal e a gente pode se divertir. Que desafio, não, Silvia Lobo? Muito boa tarde, bem-vinda aqui à Rádio Bandeirantes, obrigado por aceitar o nosso convite para falar um pouco, né, dessa época, janeiro, férias escolares, e a gente precisa encontrar ali alternativas para tirar a criançada, as crianças, os adolescentes de frente da televisão, do celular e possibilitar ali que eles conheçam um pouco mais do mundo real, não é não, Silvia? Muito boa tarde para você mais uma vez. Boa tarde, Danilo. Muito prazer, uma alegria estar podendo conversar sobre esse assunto que muitas vezes preocupa muitos pais, não é? A pergunta que eu gostaria de fazer, respondendo a sua pergunta, é: o que é aproveitar? Não é? A pergunta é pertinente porque muitas vezes os pais partem da ideia, Danilo, que aproveitar é aquilo que está na cabeça deles. É importante, a coisa mais importante é perguntar para a criança e até para os jovens de 10, 9, 11 anos, o que eles querem fazer nas férias. Das diversões disponíveis, o que é exatamente que eles querem fazer. Porque são tantas as opções, como você acaba de mostrar, e, ao mesmo tempo, muitas delas podem ser muito sofisticadas para as crianças. Por que eu digo sofisticadas? Porque a coisa que as crianças muitas vezes me contam, e eu convivo bastante com crianças, seja no consultório, seja na minha vida particular, é que, para surpresa dos adultos, muitas vezes as crianças querem sossego nas férias. Não é verdade que as crianças querem agitação nas férias. Às vezes, as crianças são tão cheias de horários, de compromissos durante o período escolar, que elas não têm tempo. Não têm tempo, como os adultos, de pegar o relógio e esquecer, de dormirem mais, de dormirem menos, de comerem fora de hora, de brincarem até mais tarde. E isso pode ser uma distração das férias. Os adultos talvez precisam se dar conta que o maior aliado nas férias, para ajudá-las a aproveitar as férias, é a própria criança.
não essa incumbência que muitas vezes deixa os pais enlouquecidos de ficar procurando nos jornais, nas diversões da cidade, nos guias de viagem, o que fazer com as crianças. As crianças podem ser mais simples do que aquilo que está na cabeça dos pais. Não é? Ô, doutora, mas como também ali acabar se livrando de uma saia justa ou de um momento que, de repente, a criança pede algo ali para fazer nas férias que os pais não podem viabilizar naquele momento. Então precisa também ter uma conversa, os pais precisam entender a criança, porque afinal de contas é criança, não é? E precisa encontrar um jeitinho também de conseguir sair dessa saia justa e oferecer uma alternativa para esse período, não é? Como que a gente pode resolver essa situação, essa questão? Danilo, eu acho que a sua saia justa, a expressão saia justa, ela nos compromete como adultos, porque parte da ideia que os pedidos das crianças não podem ser respondidos ou podem ser explicados na sua negativa pelas dificuldades dos pais, pelas limitações econômicas, geográficas, de mobilidade que os pais possam ter. Crescer como criança é um trabalho de desilusão também, não é um trabalho de ilusão, de fazer sacrifícios para atender pedidos que não estão ao alcance dos pais. E não é verdade que uma criança que é frustrada, que os pais não podem atender os pedidos que lhe passam pela cabeça, ficam traumatizadas, ficam chorosas, perdem as férias. Isso é uma ideia de estender a ilusão, o Papai Noel, o Coelho da Páscoa, a Fada do Dente, muito além dos limites dessas próprias personagens, destes personagens. Então, conversar com uma criança que isso o papai pode, a mamãe consegue, e isso não, faz parte do trabalho das férias, porque a coisa mais importante das férias é a grande oportunidade dos pais e das crianças conviverem mais, se apresentarem, dizerem quais são as suas distrações, as suas possibilidades, dar risada junto, ter atividades que compõem o divertimento de todos. Aliás, uma coisa que é muito importante é que se os pais querem se divertir com as crianças, o pedido das crianças e o lugar aonde eles as levem, dê a eles também prazer. Ninguém se diverte, nem como adultos, com um companheiro ou uma companheira que vai ver um filme obrigado, que vai ver um show que o desagrada. É bastante importante que os pais possam usar as férias para se divertirem, como você comenta na reportagem, juntos. Que a família se divirta junto e que ninguém fique fazendo contas que aquela brincadeira vai esvaziar o orçamento, vai prejudicar as contas, é feita contra a vontade, cansa demais o pai ou a mãe e eles fazem aquilo com muito esforço, porque isso não é fazer coisas juntos. E isso também pesa sobre as crianças. Então, não é uma saia justa, é um exercício de amadurecimento e de dar à criança um realismo em relação ao que a família pode. O que não significa que a família não possa oferecer outras coisas mais acessíveis e que também a agrade. Então, nós temos que respeitar muito esse limite da possibilidade dos pais e da possibilidade das crianças atenderem também o divertimento dos pais. Muitas vezes os pais, por estarem de férias, exigem que a criança os acompanhe em programas que para a criança é muito chato. E são os pais os primeiros a darem um iPad ou um celular para eles poderem se divertir sem a criança atrapalhar. Não é do agrado dela. Talvez esse seja o grande desafio das férias, que as crianças possam fazer as coisas delas, os pais as deles, e que possam fazer coisas juntos que dê prazer.
Mas então o importante é isso, né? Ter essa conversa franca, honesta, transparente entre os pais e os filhos também, os pais de ouvirem o que a criança deseja fazer, as vontades, as necessidades ali naquele período em que ela está de férias. Os pais também precisam ser sinceros e conversar de igual para igual e explicar que talvez essa dinâmica, essa atividade, esse desejo não dê para ser feito agora, aqui nesse momento, num futuro talvez, e encontrar junto com a criança. A criança então precisa participar desse processo do que fazer nas férias escolares. Então os pais precisam incluir mais as crianças e ouvir mais então as crianças. É isso, doutora? É excelente, Danilo. Eu agradeço você ter entendido o que eu estou tentando passar para os nossos espectadores. É isso mesmo. A criança precisa ser desenvolvida na autonomia dela. E ter autonomia é também gerir os próprios interesses, é também ser promotora do próprio divertimento. E considerar que, muitas vezes, o próprio divertimento da criança é ficar quieta, não é sair correndo por aí. Uma criança também gosta poder ter sossego, descansar, assistir o programa dela de televisão predileto, sem hora de desligar, sem ser interrompida pelo almoço, pelo tempo, pela lição, que frequentemente acontece nos períodos de aula. Eu ouço as crianças me dizerem, Silvia, minha mãe fica inventando coisas para eu fazer. Eu não quero fazer, eu quero ficar quieto um pouco. Eu já faço muita coisa durante as aulas. As crianças, como os adultos, começam as férias cansados. E isso nós temos que considerar. Senão parece que criança é um bichinho que a gente dá corda e solta, como se fossem esses brinquedos estabanados que ficam rodopiando sem muito sentido, só para gastar energia. Criança também quer conversar, entender, ser abraçada, dar risada junto, ficar quieta, no colo, de mão dada, olhando alguma coisa que seja bonita, plantando, tomando banho de chuveiro mais tempo, mais demorado, entrando numa tina d'água, correndo atrás do cachorro, coisas simples e baratas, não precisa ser caro, não é? Agora, eu queria colocar aqui um outro assunto no nosso debate, na nossa conversa, que é a tal dessa geração hiperconectada, que já nasce com os aparelhos celulares, com os tablets, ligada a redes sociais, à internet. Eu sou de uma geração que acompanhou a chegada da internet. Eu tive internet de escada, o computador ele era só um computador, só uma máquina. Você precisava ter esse recurso de internet para fazer, e você desligava o telefone antes de conectar ali o servidor. Os jogos eram todos com CD, com disquete. E agora existe toda uma nova geração que chegou aí, que elas já nascem com todos esses aparelhinhos, e muitas delas até preferem, né, passar as férias dentro dos seus quartos, jogando videogame, jogos de computador, ficar na televisão, maratonando séries, filmes, e nem saem do quarto, não saem para comer, não saem para tomar banho, o horário muda completamente. Então, eu entendi que é importante a gente ouvir também a criança. Eu não sou pai, não tenho filhos, mas faço aqui esse papel também, né, de me colocar no lugar dos pais, e acho até que deve bater um desespero dos pais em ver essas crianças que pertencem a essa geração do quarto, de crianças, de jovens, de adolescentes, que tendem a ficar cada vez mais dentro dos seus quartos, né? E aí, doutora, o que fazer nesses casos com essa geração que já nasceu tecnológica? Sim, acho esse tema excelente, Danilo. Parabéns de ter introduzido esse tema no seu programa. Porque, na verdade, criança, quando a gente fala em criança, não dá para pensar em criança sem pais. Não é? Criança sem pais, dá até para fazer um trocadilho, que é criança sem paz. Não é? Não dá para ter paz sem pais. E quem são os pais? Os pais são aqueles que nos ajudam a crescer e que nos abrem a porta, não só do quarto, a porta do mundo, para que as crianças possam descobrir a inúmera variedade de possibilidades
que o mundo, esse vasto mundo, oferece. Então, nós temos nesse quesito que você traz um grande desafio como adultos, como pais, como professores, como adultos, que é nós podermos discriminar qual é a função desses aparelhos na vida de cada criança. Aliás, quando se fala de criança, não valem muito as regras. Isso é uma coisa bastante importante, porque cada pai, cada mãe, cada professor e cada adulto que tem sob a sua responsabilidade uma criança tem que saber qual é o contexto daquela casa, qual é a necessidade daquela criança. Uma criança que fica o dia inteiro, como descreve você, trancada dentro do quarto, uma criança, eu não estou falando de um jovem. Um jovem é uma outra questão, que a gente até pode pensar. Um rapaz de 17, uma menina de 16, alguns de 15, ainda é uma outra questão. Mas quando a gente fala em criança e que fica o tempo todo no aparelho eletrônico, nós precisamos saber, primeiro, com quem ela está no aparelho eletrônico. Ela está se comunicando, ela está nesses jogos comunitários, onde ele conversa e onde ele joga e onde ele disputa com os seus amigos de escola ou com algum grupo que ele acessou através da internet. Qual é a faixa de idade dessas pessoas com quem ele joga? Quais são os resultados desses jogos que ele desenvolve? O que ele joga? Que tipo de jogo é esse? Que tipo de aproximação é feita entre esses jovens, nesse jogo coletivo, e com os personagens do próprio jogo? São jogos assassinos? São jogos engraçados? São jogos estimuladores da inteligência? Nós não podemos transformar o eletrônico, quaisquer que sejam eles, em demônios que absorvem as crianças. Os jogos, os filmes, as séries, são desafios para a inteligência. O que as crianças desenvolvem em termos de vocabulário, em termos da própria agressividade, que é fundamental. Vejam, agressividade e violência não é a mesma coisa. A violência é uma agressividade gratuita. A agressividade é uma impulsividade dirigida a se defender de algum tipo de ofensa, algum tipo de ataque, algum direito de sobrevivência, vamos dizer assim. E os jogos, quando eles são adequados à idade das crianças, eles fazem muito bem ao crescimento. O que não é possível, você com razão chama a atenção para isso, é que uma criança, em nome dos jogos, do quarto e do divertimento, a criança se aparte do alimento, da refeição em família, da convivência com os irmãos, da convivência dentro da casa, de obrigações que talvez nas férias ela possa desenvolver, de ajudar no jardim, de ajudar na limpeza, de ajudar na pôr e tirar a mesa, de conversar no fim da refeição, antes da hora de dormir, de ver um programa de televisão coletivo. Então, é fundamental que os pais possam, primeiro, tomar conhecimento do que acontece dentro do quarto da criança. Eles não deixem nas mãos das crianças como se elas fossem órfãs, é essa a definição. E que, ao lado disso, que eles percam o preconceito de que jogar e ficar ocupado com a internet, com os videogames, seja um mal. Ele é um mal quando ele toma conta do dia inteiro. Ele é um mal quando a criança se refugia nele para não conviver com a casa e nem ter amigos reais, só amigos virtuais. Então, que se promova esse tipo de socialização dentro de casa, junto com essa atividade, que pode ser benéfica, se ela for limitada, se ela for determinada, que a criança fique ao par do tempo que ela pode jogar e ficar entretida nisso, e que isso abranja
esse tempo que a ela é autorizado a viver esses jogos ou essas atividades dentro do quarto, que isso coincida com o encontro com os amigos, com os jogos no momento em que eles acontecem, que mais lhes interessa, não no horário que para os pais é mais conveniente apenas, também isso pode ser levado em conta, mas que esse horário estipulado ele não seja arbitrário, mas que ele leve em conta os interesses e os horários do entretenimento da criança dentro do quarto, mas que ele seja limitado, sim. Nenhuma criança pode ficar indiscriminadamente jogando o que quer e no tempo que quiser, porque isso é o desamparo, isso não é liberdade. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com Silvia Lobo, psicanalista, autora dos livros Mães que Fazem Mal e A Paciente, a Analista e o Dr. Green, uma aventura psicanalítica. Os ouvintes adorando aqui o bate-papo. O Laureano Arantes Neto, bons tempos, a nossa infância. O Adriano de Paula, parabéns, doutora Silvia. Os ouvintes aqui como o Hélio Lopes, relembrando, né? Bater bafo com as figurinhas era muito bom, jogar bolinha de gude. Quem mais que relembrou aqui outros jogos? Deixa eu ver, pega-pega, carrinho de rolemã, empinar pipa, jogo de taco, esconde-esconde, brinquei aqui, o Sérgio diz, brinquei aqui de bolinha de gude, de Lego, de Playmobil, carrinho do Paraguai, futebol de botão. Então, muitos dos nossos ouvintes lembrando com saudosismo dessas brincadeiras na infância, na rua, não é? E a pergunta que fica, doutor, é óbvio que isso varia de família para família, da realidade de cada um, do ambiente em que vive, da educação que teve, de uma série de fatores, né? Mas isso tudo acabou, doutora? Acabou, agora a realidade é outra, geralmente agora é uma geração que realmente está conectada e tudo isso ficou no passado, que os ouvintes estão lembrando aqui com tanto saudosismo? Danilo, talvez a gente pudesse pensar o quanto nós, como adultos e como pais, também deixamos essas ofertas de lado, não é? Eu tenho uma experiência no consultório que é curiosa. No consultório, as crianças não jogam videogame, nem têm acesso, porque a atividade gira em torno mais de conversas e de uma caixa de brinquedos, onde elas podem ser criativas e inventar aquilo que precisam para expressar as próprias dificuldades e as próprias necessidades de elaboração dos seus conflitos ou das suas dúvidas. Mas é interessante porque muitas vezes eu uso no consultório algumas coisas que não são usuais de serem usadas. Por exemplo, eu tenho alguns jogos antigos de tabuleiro que ficam lá na prateleira. Até porque, como eu sou antiga e meu consultório é antigo, tem os remanescentes desses jogos, que são os jogos de botão, os jogos de xadrez, e, curiosamente, os jogos de cartas. E, ao mesmo tempo, tem no meu consultório as panelas, um fogareiro pequenininho. As crianças acabam descobrindo que tem um fogãozinho, que tem panela, que tem farinha e que elas brincam de cozinhar. Aliás, uma coisa curiosa é que as crianças têm muito medo, mesmo com 9, 10 anos, de mexer no fogão e de mexer na caixa de fósforo. Caixa de fósforo é como se fosse um dinossauro do passado. Então, elas não sabem o que fazer com aquele palito. E, invariavelmente, aquilo queima a ponta do dedo. E é uma grande descoberta elas riscarem aquele palito naquele escuro da caixa e aprenderem que se aquela chama fica virada para cima, elas não queimam o dedo. Então, é uma festa poder acender o palito, poder fazer um jogo de cartas, poder aprender a jogar um dominó de novo, um quebra-cabeça. Então, a ideia é que não é que as crianças não brincam mais com isso, é que elas veem uma propaganda maciça desses eletrônicos que, dentro do capitalismo, são os objetos de desejo, inclusive para as próprias empresas que fabricam esses brinquedos e esses jogos,
E cada vez mais elas, contagiadas pela propaganda, elas acabam aceitando ou acreditando que essa é a única forma de prazer e de lazer e de desafio. Então, cabe a nós jogarmos com elas quando temos tempo, nem se for nas férias, e ter prazer nesse tipo de jogo. Então, os seus ouvintes que lembram de coisas tão instigantes, a todos nós que tivemos uma infância menos tecnológica, e que lembram disso com prazer, eles são os melhores ofertantes desses brinquedos para os sobrinhos, para os filhos dos amigos, porque com certeza farão isso com prazer. Não é? Então, a coisa mais importante, quando a gente oferece alguma coisa nova, mesmo que seja eletrônica, ou que seja manual, ou que seja de tabuleiro, é que aquilo possa ser oferecido e desfrutado com prazer. O prazer do adulto na oferta valida o presente. E muitas crianças descobrem o prazer pelo prazer dos pais, dos tios, dos vizinhos e dos professores. Então, não são coisas do passado. Talvez sejam coisas menos oferecidas para o lazer das crianças. Por isso que influencia muito, né? O ambiente, as referências, as influências, a realidade de cada um. Você sabe que eu sou apaixonado por jogos de tabuleiro modernos. Tem vários jogos aí que são super diferentes, bem bolados. E na pandemia acho que isso reforçou ainda mais, né? Todo mundo confinado dentro de casa, e eu passei a jogar muito e ali trazer para a realidade, né? Quando eu vou a Sorocaba, onde meus pais moram, minha irmã, minha família, movimentar a família para a gente jogar junto. Então todo final de semana que a gente tem a oportunidade, a gente pega e vai jogando um atrás do outro, a gente joga vários tipos e isso realmente muda muito a nossa rotina, o nosso dia a dia, porque a gente deixa os eletrônicos, a gente deixa o streaming, a gente deixa a televisão para estar todo mundo ali junto, focado, sem nenhum tipo de distração, e a gente está ali curtindo, brincando, dando risada, um sacaneando ali o outro no jogo. Então isso é muito gostoso, mas isso também vai da realidade de cada um. Tem também a educação, são vários fatores que levam isso a ter famílias que apostem nessa que preservam e que apostem nessa educação também, né? E os ouvintes seguem aqui lembrando de coisas, né? O Jefferson, que é mecânico do Jardim Rio Branco, em São Vicente, está ouvindo a gente em São Vicente, e diz aqui, doutora, que ele tomava banho no rio, chegava em casa e tomava uma surra dos pais, né? Mas não por isso deixava de curtir ali o banho no rio que ele tomava, né? Então aqui algumas das lembranças dos nossos ouvintes. Olha, só para ficar claro, quando a gente fala em criança, a gente está falando o quê, doutora? Até 12 anos? 12 anos é considerado criança? Olha, Danilo, de novo eu insisto no que eu lhe falava há pouco. As regras e as marcações, elas nos ajudam, como pais, até alguns desses jogos que mencionamos têm a faixa de idade em que a criança pode ou se divertir ou até alcançar as habilidades necessárias para os jogos. Mas é importante sempre que os pais olhem os filhos que têm, porque algumas crianças deixam de ser crianças mais cedo e outras deixam de ser crianças mais tarde. O que é ser criança? Ser criança é viver num espaço de dependência grande dos pais. Ser criança é pensar na própria vida ligada inevitavelmente ao apoio e à proteção que os pais lhes dá a elas. Não é? Há pouco, quando você menciona o nosso ouvinte que tomava banho no rio e que voltava para casa e levava uma surra, a gente podia brincar que era uma criança que estava deixando de ser criança. Porque aí eu vou dizer uma coisa que contraria um pouco as regras. A gente deixa de ser criança quando a gente pode começar a assumir a desobedecer os pais
E isso é algo fundamental no crescimento. Ser muito criança ou ser mais criança é ser muito obediente. Então, quanto mais obediente, mais crianças nós somos, porque nós temos medo de contrariá-los, nós temos medo de perder o amor deles, nós temos medo de sermos abandonados. Quanto menos crianças, é quando a gente ousa mais. Então, os pais que se orgulham que a criança não mente, que a criança não faz nada de errado, ela é mesmo uma criança. É alguém que precisa muito deles. E é alguém que precisa que os pais aprendam que ajudar os filhos a crescer é ajudá-los a ter autonomia, é ajudá-los a ter segredos, é ajudá-los a dizer coisas que necessariamente não fazem parte de tudo que eles pensam. Então, o seu ouvinte, o nosso ouvinte de hoje, ele está completamente de parabéns, porque ele aguentava a surra e ele tomava o banho no rio. Não é? Então, eu não estou propondo que os filhos façam tudo errado, mas faz parte de crescer a gente selecionar, ter autonomia para selecionar o que a gente segue e o que a gente não segue, o que a gente conta e o que a gente guarda, o que é nosso e o que é dos nossos pais. Esse é o caminho, a grande estrada do crescimento. Então, eu diria que não tem uma idade para deixar de ser criança. Tem a nossa capacidade de bancar a nossa desobediência e a nossa autonomia. Conosco aqui, Silvia Lobo, psicanalista, autora do livro Mães que Fazem Mal. Tem também a paciente analista e Dr. Green, uma aventura psicanalítica. Silvia Lobo, ajudando a gente a entender um pouquinho sobre, né, essa relação pais e filhos, falando, né, dos desafios dos pais, dos responsáveis, do que fazer com a criançada, com os adolescentes nesse começo de ano, durante as férias escolares, que é um baita desafio mesmo, procurar entender as crianças, o que elas desejam, o que elas querem fazer nesse período. Às vezes elas só querem descansar, elas não querem fazer nenhuma atividade, e isso mexeu muito aqui com os nossos ouvintes, e eu vou trazer 2 relatos, mais da participação do ouvinte Bandeirantes. O primeiro, doutora, é do Kleber, de Guarulhos. Doutora Danilo, boa tarde. Eu tenho 2 filhos, uma menina de 9 anos e um menino de 4 anos. Embora tenham acesso aos eletrônicos, preferem muito atividades comigo e com a minha esposa. A minha filha, por exemplo, adora desenhar e pintar. O meu menino gosta de brincar de carrinho e jogar bola. Ele diz aqui, graças a Deus, né, que as crianças, que a menina e que o menino preferem então essas atividades e não os eletrônicos. Já o relato de um outro ouvinte, do Videira, ele diz o seguinte aqui na mensagem: meu filho Gustavo, de 11 anos, troca quase tudo para ficar no tablet. Mas quando a gente tira ele de casa e leva para uma atividade externa, ele acaba curtindo mais do que esperávamos. A dificuldade é sair dessa inércia. Quando que é preciso ter atenção com o comportamento da criança? Eu penso que os seus 2 ouvintes, os nossos 2 ouvintes, estão falando de 2 crianças muito saudáveis. Em primeiro lugar, que bom. E nós podemos dizer que, com certeza, pode ser graças a Deus, como diz o primeiro ouvinte, mas também, com certeza, graças aos pais que têm, a família que pertence, a qual pertencem. A atenção ao que a criança gosta, ela é sempre necessária. O fato das crianças do nosso primeiro ouvinte gostarem de desenhar, uma delas, e o outro dos carrinhos, fala de uma capacidade imaginativa que está sendo exercida por essas crianças, onde o mundo é muito ampliado através dessas atividades. Na verdade, brincar de carrinho não é brincar de carrinho, é se imaginar numa pista, é se imaginar correndo com um carro potente. A própria criança, a gente poderia dizer, brinca sendo o carrinho.
O carrinho faz estripulias e faz acrobacias e fica muito difícil distinguir se é o carrinho ou se é ela mesma como carrinho. E ela podendo desbravar esse mundo da própria imaginação. O desenho, a capacidade de colorir, de traçar num papel imagens, riscar um papel, imaginar algo a partir daquele traçado, fala de uma forma mais poética, mais delicada, dessa menina que também desbrava a própria imaginação naquilo que coloca ali dentro, não é? Por outro lado, quando o Gustavo ele fica atento ao eletrônico, mas ao mesmo tempo, quando ele é tirado dessa atividade, ele pode se entreter, se divertir, ter prazer naquilo que os pais lhe oferecem. Isso fala de um menino que não está escravizado ao eletrônico, que ele consegue receber esse estímulo generoso do pai e se entregar a um tipo de atividade que não é essa prescrita pela propaganda ou essa tão desafiadora que os jogos também representam, mas é uma atividade mais solta, mais lúdica, mais imaginativa também, mais criativa, que muitas vezes a criança tem a possibilidade de viver fora de casa. Então, está atento para aquilo que a criança necessita. Se o Gustavo, em algum momento, disser, papai, deixa eu ficar mais um pouquinho aqui antes de eu sair para a rua, é importante que ele seja respeitado, mas que de fato seja um pouquinho e que a gente possa dizer para ele, filho, então você fica mais 10 minutos. Às vezes a criança não sabe o que são 10 minutos. Os pais podem fazer isso com a mão. 10 minutos é assim, 5 minutos é assim, um montão de tempo é um dedo mais ampliado. E a criança vai ganhando uma noção de tempo pelo próprio movimento dos dedos dos pais. E ela sabe se é mais, se é menos, se é o suficiente, se é o insuficiente. Mas essas três crianças, têm pais que as levam em conta. E isso é muito importante, que os pais possam olhar os filhos que têm. E os filhos não são todos os filhos. Um filho é um, outro filho é outro filho é outro, e assim por diante. Os filhos não são iguais. Aliás, existe uma preocupação dos próprios filhos de se diferenciarem entre si. Porque uma coisa que os filhos têm muito medo é de serem iguais, de serem tratados como se fossem uma coisa só. Então, faz parte do crescimento, como filho, que eu me diferencie do meu irmão, porque o amor que eu vou receber e a atenção me será própria, não será igual ao do outro. E isso também libera os pais de não terem tanta preocupação de o que dão para um, dão para o outro. Há filhos que têm mais necessidade de atenção, há outros que têm menos. Há aqueles que gostam de determinado brinquedo ou de determinada diversão de férias. Há outros que desejam um outro tipo de diversão ou de atenção. O importante é que nós possamos saber o que cada um aproximadamente necessita. E aí eu vou fazer uma observação a respeito da maneira gentil com que você, Danilo, oferece os meus livros para os ouvintes, porque eu queria fazer uma observação. Nesse livro, As Mães que Fazem Mal, no título tem uma observação pequenininha, mas em destaque, que se chama As Mães que Fazem Mal Sem Perceber. Porque a coisa mais importante é que a gente possa saber que, como pais, nós sempre cometemos algum tipo de mal. As mães que eu falo não são nem as mães que são Nossa Senhora, que só acertam, e nem são as mães más, que fazem muito mal e que também existem, infelizmente. As mães que fazem mal sem perceber somos todos nós, todas nós como mães. E poderia ser os pais que fazem mal sem perceber também. Na nossa boa vontade, no nosso desejo de acertar, muitas e muitas vezes nós cometemos falhas. O que é importante? O importante não é que nós não erremos. O importante é que, na medida que a gente olha e percebe que está errando, a gente possa consertar. Muito mais nobre
do que acertar é poder corrigir, é poder se desculpar com os nossos filhos e poder dizer, putz, desculpe eu ter interrompido por tantas vezes aquilo que você gostava tanto de fazer. Desculpe eu não ter deixado você fazer uma coisa porque eu achei que fazer tal outra era mais importante. Papai entendeu, agora a mamãe percebe, então me desculpe. E isso limpa o erro, é uma coisa maravilhosa, como um sincero desculpe, me desculpe, ele limpa as nossas infrações. Assim como poder dizer uma outra palavra sagrada, que é obrigada. Obrigada, filho, de ter desligado na hora que o papai pediu. Obrigada, que bom que você se divertiu junto com o papai com esse jogo novo que o papai te apresentou e que foi o jogo da infância do papai. Essas duas palavras, Danilo, são sagradas na nossa infância. Um pai que possa dizer e uma mãe, desculpe e obrigada. Queria aproveitar aqui na reta final do nosso bate-papo de passar as redes sociais da doutora Silvia Lobo. O ouvinte pode seguir e continuar acompanhando esse debate saudável, né? E os lançamentos todos dos livros. Na verdade, agora o livro que a Silvia Lobo está lançando, Mães que Fazem Mal Sem Perceber. O Instagram da doutora, Silvia Lobo 5 numeral, Silvia Lobo 5. Por lá o ouvinte pode continuar acompanhando, participando das lives, dos encontros, das palestras e ficando por dentro desse debate tão importante, tão desafiador, né, que é a relação de pais e filhos mesmo. Doutora, queria agradecer demais aqui pelo papo, pela conversa, pela ajuda e desejar também um feliz 2024, um ano cheio de projetos, cheio de realizações, cheio de conquistas, viu? Obrigada, Danilo. Um prazer, parabéns pelo programa e sucesso. Que você prossiga com as suas perguntas instigantes e possibilitando para os seus leitores, seus ouvintes, na verdade, essa participação. Eu agradeço muito ter tido essa oportunidade e deixo meu abraço. Silvia Lobo conosco aqui ao vivo no Bandeirantes Acontece.